Abra a palavra do Senhor juntamente comigo no Evangelho de João. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 3. Eu quero falar com vocês nessa noite aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito de pilares para uma vida cristã saudável. Você pode falar comigo? Pilares para uma vida cristã saudável. Meus irmãos, eu sou alguém que eu gosto muito da oração, do fogo cair, Deus abençoe. Só que o que irá dar vida para mim e para você no dia a dia é a palavra de Deus. Você pode orar, irmão, você pode ser frequentador de vigília, você pode jejuar, mas se você não tiver a palavra de Deus, alguns princípios no teu coração, fatalmente pequenas coisas irão te roubar Deus. Pessoas, circunstâncias irão roubar Jesus de nós. Eu falo isso porque eu tenho de cristão mais ou menos 20 anos. E quantas adversidades, quantas situações no nosso dia a dia nós passamos. Veja, se nós contássemos a nossa hora de culto semanal, nós não estamos nem falando de 3 horas de culto. Nem 3 horas de culto semanal nós temos. E se você contasse a sua hora trabalhada, de segunda a sexta, se você trabalhar 8 horas, você tem 40 horas trabalhadas. Se você dá uma esticadinha de 9 horas, 10 horas, já foi embora para 60 horas. A sua semana então, a somatória da sua semana, ela engole as 3 horas de culto que nós passamos aqui reunidos. Aquelas 3 horinhas que nós passamos de culto reunido aqui não dá 3 horas. É 1h30 no domingo e 1 hora na quarta-feira, 2h30 de culto. É muito pouco para que eu e você sobreviva. 2h30 de culto semanais é muito pouco para que um cristão sobreviva. Imagine só que ele está 2h30 ouvindo a palavra de Deus aqui, mas está passando 40 horas da sua semana. Então, para ficar igual a semana aqui, eu vou tirar 1h30 do domingo, porque aqui poucos trabalham no domingo. Então seria 1 hora da sua semana cultuando a Deus e 40 horas trabalhando. Fora Netflix, Facebook, Instagram, diz que fofoca e assim vai. Tudo que vai acumulando, vai entrando no nosso dia a dia. Se nós não tivermos pilares, se nós não tivermos firmados na palavra de Deus, irmãos, é difícil ser cristão. É muito difícil ser cristão se nós não tivermos Jesus e a palavra de Deus firmada em nós. E é sobre isso que eu quero falar a respeito de 3 pilares para que você pratique todos os dias da sua vida. Se você puder anotar, você anote 3 pilares que eu tenho praticado há pelo menos 15 anos na minha vida, que funciona, e você precisa tomar isso como verdade para a sua vida. Em João no capítulo 8, no versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela.
Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo a cada vez, começando do mais velho ao mais novo. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: então não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Algumas versões vai estar assim: vá e não peques mais. Irmãos, a palavra libertação, ela vem do grego sotero e significa livramento, significa salvação. A palavra libertação, ela tem a ver, então, no original, ela tem a respeito com salvação. E preste atenção em algo: um dos maiores erros que eu vi dentro de uma igreja, ou na minha caminhada cristã, é o conceito que existe a respeito de libertação. O maior erro, um dos maiores, para não falar o maior, um dos maiores erros que eu vi e presenciei, e talvez eu já até preguei, falei a respeito disso, é que libertação, ela tem a ver com manifestação demoníaca. Certamente em algum momento da sua vida, você já deve ter visto algum vídeo no Facebook, algum culto, alguma campanha, alguma coisa, campanha forte, sal forte, alguma coisa assim que faz menção a demônios, a libertação com manifestações demoníacas. E é o que acontece, irmãos. Acontece que o cristão, então, por ele não estar endemoniado, ele então vira e fala: estou liberto. Não é assim? Se logo você não está endemoniado, libertação é manifestações demoníacas, eu estou liberto. E aí nós continuamos a nossa trajetória, a nossa caminhada com Cristo, com a mentalidade de que nós estamos libertos. Só que nós caímos na armadilha que 90% do cristão ele cai, de ele achar que não precisa mais fazer nada, de ele achar que já está tudo bem. Quando nós olhamos para essa passagem, irmãos, essa mulher, ela não está possuída por demônios, essa mulher, ela não está perturbada, mas ela está acorrentada. Aí você fala assim: pastor, que heresia é essa, pastor? Que na palavra não tem nada falando a respeito de correntes. Ele falou: pois é, irmãos, não existe aqui uma corrente física, mas existe uma corrente do pecado. As prisões que esta mulher ela encontrou, que ela encontrava, era o adultério, era a fornicação, era a mentira. Hoje, irmãos, muitas vezes as nossas correntes não são mais físicas, as nossas prisões não são mais. Hoje nós falamos: vivemos um país democrático, eu sou livre, eu sou liberto por Jesus, mas nós estamos presos por correntes, por prisões espirituais, emocionais, psicológicas. E por não haver manifestações demoníacas, o cristão esquece dessas correntes. Eles não se preocupam de estar carregando aquelas bolas de ferro pesadas. Para ele tudo bem, aquilo se tornou algo de estimação. Afinal, eu não estou perturbado, eu não estou endemoniado. Pastor, pode orar por mim, não há mais demônio, eu estou liberto. Cuidado, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz que essa mulher, ela não estava endemoniada, mas ao mesmo tempo ela estava presa num ciclo vicioso, e a sua vida estava levando ela para a morte, e neste caso estava levando para uma morte física. Ela estava prestes a morrer fisicamente, por coisas nas quais ela estava aprisionada. E o sensacional é que Jesus, ele não dá nome às correntes que aprendia.
Jesus não deu nome aos pecados dela. Jesus não colocou apelidos. Jesus não nomeou por escalas de maior para menor. Jesus, ele falou assim: vai e não peques mais. Veja, naquele momento Jesus, ele como abrisse as correntes que estavam aprisionando ela, aquela mulher. Mas Jesus, vai e não faça mais. Quantos de nós, irmãos, ouvimos uma palavra de glória, de presença, de amor, de paz? Jesus te libertou. Ele tirou de você todo o jugo, tirou de você toda a tristeza, tirou de você todas as mágoas. E ao passar pela porta, a gente volta no lixo de Jesus ali e começa a trazer a tristeza de volta, começa a pegar aquilo que Ele nos libertou. Aquilo que nós fomos livres uma vez, Ele nos libertou. Seja curado, amém, eu recebo a cura. Mas logo na porta, nós recebemos a enfermidade de novo. E nós entramos num ciclo vicioso de não sermos livres verdadeiramente. Preste atenção, irmãos. Eu quero falar de 3 pilares. Um desses pilares significa perdão. O primeiro pilar que você precisa carregar pela sua vida diariamente. Você pode virar para esse irmão e falar assim: irmão, é todo dia. Não é no culto de Santa Ceia. Não é quando você está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Não é quando o pastor vira cambalhota em cima do altar e você sente um arrepio no banco e você fala assim: uau, hoje eu vou perdoar. O perdão. Aí você deve estar pensando assim: pastor, você está falando na ótica de eu perdoar o irmão. Eu falei: não, irmãos, isso é também, mas é de você pedir perdão para Deus. Porque todos os dias nós erramos. E muitas vezes nós passamos dias sem falar para Deus: Deus, me perdoa. O segundo, irmãos, é a renúncia. E sabe qual é a diferença da renúncia para o perdão? Existe uma diferença. A renúncia, o ato não consumado. O perdão, o ato consumado. O segundo passo, então, você pode marcar, é renúncia. Eu estou pedindo renúncia, eu estou renunciando a algo que está destruindo a minha vida. Quando Jesus fala para essa mulher, fala assim: vai e não peques mais. Na sua mente criativa igual a minha, a nossa mente não chega nem perto da Karen, né? Que a mente dela, nessa hora, ela já fez um teatro na mente dela. Mas, na sua mente, o que aconteceu com essa mulher quando ela levantou e saiu de perto de Jesus? Talvez o coração dela fosse: uau, não sei quem é esse cara, mas escapei da morte. Porque ela ia morrer. E no outro dia, irmãos, como que foi a vida dessa mulher? E se ela usasse do adultério ali? É que ali fala do adultério, né? Então pressupõe que ela é casada. Mas se ali no caso aquilo fosse a profissão dela, como seria no próximo dia? Sabe o que eu quero que você pense, irmãos? É como será daqui para frente. Falei assim: pastor, tá bom, Jesus me salvou, Jesus está aqui nessa noite, Ele está do meu lado, impedindo e me protegendo, mas e amanhã? Como será o seu amanhã? Jesus falou para você: vai e não peques mais. E amanhã? O que acontecerá? Você se torna uma super mulher? Você se torna um super homem? Não. Romanos no capítulo 7, aquilo que você quer fazer você não faz, e aquilo que você não quer você acaba fazendo. Pobre homem sou. É por isso, irmãos, que todos os dias nós precisamos chegar para Jesus e falar: Senhor, nos perdoe. Porque dentro daquela mulher, a luta continua. A luta de continuar errando por hábitos. Muitas vezes nós erramos por hábitos. A renúncia aqui, irmãos, ela tem mais a ver com o hábito do que com coisas espirituais. Se nós não rejeitarmos os hábitos,
certamente nós passaremos o tempo todo falando de perdão, porque nós não conseguimos abrir mão dos hábitos. Entenda, não são demônios, são hábitos. Nós temos um costume triste, quando eu digo nós, irmãos, estou falando da igreja moderna, de culpar tudo o diabo, tudo é Satanás. Mas muitos dos nossos problemas estão relacionados aos nossos hábitos, a maus costumes, a coisas que na trajetória da nossa vida, do nosso dia a dia, nós fomos adquirindo pelo caminho. Nós começamos a passar do lado de pessoas e começamos a absorver coisas de pessoas, hábitos ruins, e nós precisamos renunciar. Se nós não renunciarmos, fatalmente o que acontece? Eu vou lá e cometo aquilo que é errado. E se eu cometo aquilo que é errado, Tiago vai falar no capítulo 1 de Tiago, vai falar assim, que nós somos tentados pela nossa concupiscência, a nossa vontade de errar. Mas isso é a minha vontade. Mas quando eu dou ideia, eu permito que a minha vontade viaje, eu vou lá e eu consumo o ato do pecado. E aí aquilo gera a morte. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Vamos lá juntamente comigo. Tiago 1. No versículo 14: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, significa que é a sua própria vontade, sendo por esta arrastado e seduzido. Irmão, preste atenção, não é o diabo que te tenta. Olha o que Tiago está falando, nós somos tentados pela nossa vontade. Meu primeiro pastor, o pai da Débora, ele falava assim para mim: se o homem, ele não tiver problema com mulher, agora falando o homem, sexo homem, problema com mulher, problema com sucesso e dinheiro, está com o pé no céu. Porque o problema sempre circula, fama, porque a fama é poder, você vai fazer tudo para conquistar. Mulher, o camarada fica cego, fica desnorteado, abandona Cristo, nega Cristo. E o dinheiro, tira o homem da presença de Deus, ele não mede esforço para conquistar isso. E eu guardei isso para a minha vida, irmão. São 3 coisinhas que, se o homem, você que é homem e está me escutando, são 3 pilares. O ruim é quando o camarada cai nos 3, né? Aí, irmãos, aí tem que ser forte mesmo, sabe? Porque os 3 é mulherengo, gosta de dinheiro e gosta de crescer. Aí, irmãos, tem que quebrar muito, tem que renunciar. Muitas vezes nós queremos o espetáculo, nós queremos ver os demônios manifestar. Uau, eu fui liberto porque o demônio saiu. Irmãos, não há mais demônio. Ele não está na sua vida, ele não está na tua casa, ele não está destruindo o seu casamento mais. Nós vamos orar, pastor, tem demônio, então nós vamos orar hoje. E esse demônio ele vai sair, porque é no nome de Jesus, ele tem que sair. E depois? O que acontece depois? Eu preciso renunciar, eu preciso abrir mão, eu preciso mudar os meus hábitos. Essa mulher, irmão, certamente ela não iria cair mais se ela mudasse os hábitos. Jesus falou assim: vai e não peques mais. Para ela não pecar mais, ela teria que ter a renúncia. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, que nós somos capazes de resistir ao diabo. A palavra do Senhor nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, o diabo pode me tocar? Ele não pode te tocar. Ele está ao derredor, ele não pode te tocar.
Você pode sair daqui contente e feliz por isso. O diabo não pode tocar, mas ele está ao derredor. Ele vai ficar te propondo. Sabe por quê? Porque ele sabe onde que você é fraco, onde você falha, onde eu falho, onde eu erro. E aí ele vai te propor coisas. Aí vão falar assim: o diabo me possuiu, o diabo entrou em mim e eu fiz. Não, não foi, irmãos. Mas a nossa vontade, os nossos porquinhos, que nem o pastor Tiago pregou no domingo aqui, cometemos os nossos erros, as nossas vontades. Preste atenção, pastor, você está falando que você não erra? Não, eu tenho os meus porquinhos. O Fer tem os porquinhos dele. Alguém soprou que tem uns mais porquinhos seu. Meu, que vai ser. Cada um de nós, irmãos, eu não vou pôr nome aqui no pecado. Eu estou lendo a história da Bíblia, que aqui no caso fala de adultério, mas o seu é o seu. O dele é outro, o seu é outro. Aqui não há nome. A questão é, para que eu e você, irmãos, tenhamos uma vida cristã saudável, nós precisamos renunciar. Senão nós começamos a cair num ciclo vicioso. Eu cometo o erro, vou lá, Senhor, me perdoa. Eu cometo o erro, Senhor, vai, me perdoa. Eu cometo, aí fica, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Mas não há mudança de vida. As mesmas coisas eu continuo fazendo, a mesma pessoa, eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas pastor, eu venho no culto, saio do culto, eu oro em línguas, eu tomo santa ceia, mas nada muda, pastor. A culpa não é do Espírito Santo, a culpa não é do seu irmão, a culpa é minha, a culpa é sua. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Nós temos que pedir perdão todos os dias. Nós precisamos renunciar às nossas vontades. E terceiro, nós precisamos orar diariamente pela libertação da nossa vida. Aí você fala assim, pastor, como eu posso orar pela minha libertação? Você está falando de demônio? Não. Lembra que eu falei, libertação é salvação. Em Gálatas, Paulo vai falar a respeito disso. Paulo vai falar assim: ei, Cristo te libertou para que você seja livre. Ele poderia colocar assim: Cristo te libertou para que você seja liberto, no sentido de libertação. Eu estou livre, Ele me libertou. Só que aí ele conclui: cuidado para que você não volte a se tornar escravo. Ou seja, Cristo me libertou sempre livre? Não. Se nós não tomarmos cuidado, nós voltamos a ser escravos de Satanás e não percebemos disso. Tem pessoas que trocam Jesus pela televisão, pelo videogame, pela mulher, pelo esposo, pelo carro novo, pelo trabalho, e não percebe o ciclo vicioso, já se tornou escravo de Satanás, já não ouve mais a voz de Deus, Deus já não reina mais na casa, Deus não reina mais no trabalho, já não há mais paz de espírito, já não há mais amor, existe angústia de alma, existe tristeza, existe depressão, existe sentimento de morte. Alguma dessas coisas, meu irmão, vocês que me escutam, vem de Deus? Angústia, tristeza, mágoa, destruição, divórcio, contenda, porfia. Algum desses vem de Deus? Não vem, irmãos. Se não vem de Deus, não é para você viver com isso. Simples assim. Eu lembro até hoje, quando eu era professor de juniores e crianças, eu tinha meus 16 anos. A Débora estava na sala de aula, meu Deus, com 9 aninhos de idade. Nossa, tem que cortar isso depois. Eu lembro que eu fui dar uma aula, olha, irmãos, olha como que minha aula para juniores e crianças, Karen, eu estava falando sobre pecado, para juniores, de 9 anos, aí eu fiz uma apostila e eu falei assim:
tradução, pecado. Aí eu coloquei a tradução na frente. Transgressão daquilo que Deus determinou. Isso para a criançadinha de 9 anos. Eles falaram assim, uau. E depois nós íamos orar, e sabe o que acontecia? Criançadinha de 9 anos, 10 anos, era cheio do poder de Deus. Orava em línguas, tinham visões. Está aqui a Débora. O nosso culto de juniores começava às 6 horas da tarde, não tinha ninguém na igreja. O culto começava às 19, às 18 estavam os juniores na igreja, 20, 25 juniores. Buscando o que, irmãos? O poder de Deus. Não pode falar do poder do Espírito Santo para criança, que não pode o quê? Já estava orando, há muito tempo. E cheio do poder de Deus. De vez em quando aparecia um lá, eu estou vendo uma sombra aqui, eu falei, tá para lá, em nome de Jesus. Mas eu estava ensinando a criança a respeito de princípios básicos. O que é pecado? Pecado é sexo antes do casamento? Pecado é cigarro, bebida? Não, pecado é tudo que entristece a Deus. Não vamos pôr nome no pecado. O que é pecado? Não sei, irmãos. O que entristece a Deus? Olha a sua vida hoje, o que entristece a Deus? Lembrou aí? Pronto, isso é pecado. Agora complicou, hein, pastor? Você não vai dar nome nos porquinhos? Não, põe o nome seu nos seus porquinhos. Cada um dá o nome nos porquinhos de cada um. Pecado é pecado, irmão. É o que entristece a Deus. Se isso entristece a Deus, não provém de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão, meu querido. Por que nós vivemos com isso? Por que carregar aquilo que não alegra o coração de Deus? Quem é casado aqui? Os casados. Você vai levar alguma coisa para sua casa? Sobrou para você, né, Fer? Ninguém se manifestou ali, então vai sobrar para você. Você vai e fala assim, hoje eu vou levar para casa alguma coisa que a Karen não gosta. Vou levar, eu vou testar. Amanhã eu peço perdão, mas eu vou levar. Vou mostrar quem manda. Sou eu que mando. Vai dormir no sofá. Vai. Parece tão bobinho isso, né, irmãos? Faz sentido? Não. Por quê? Porque eu amo, não faço porque eu amo. Então, irmãos, renuncie àquilo que está destruindo a sua vida. Porque não faz sentido você levar para a sua casa, Jesus ele é o centro da sua casa, você abrir a porta da sua casa, está lá Jesus sentado na sala da sua casa. Imagina comigo aí, você abre a porta da sua sala, está Jesus sentado na sala, assim, bem na sala. Imaginou? Aí você trazendo assim, puxando o porquinho assim. Jesus, eu trouxe hoje aqui para nós, para nós assistir hoje a série aqui do Netflix. Eu sei que você não gosta, mas eu gosto dele. Não faz sentido, irmãos. Mas nós, muitas vezes, nós temos um desejo de ser cristão. Nós temos um desejo de ser cristão, mas nós não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas. E nós viveremos de desejos. Desejo de ser liberto. Desejo de ter uma vida próspera. Desejo de ter um casamento abençoado. Desejo de ser um instrumento de Deus. Desejo de ser um homem usado por Deus. Desejo de ser uma mulher cheia do poder do Espírito Santo. Mas não é porque Deus não quer fazer, não é porque Deus não está te abençoando. A culpa não é da igreja. É necessário pedir perdão todos os dias. Senhor, eu errei, eu estou errando, me ajuda. Senhor, eu não quero o velho homem, é a renúncia. Eu não quero mais ser esse homem. Essas atitudes não condiz mais com o Felipe. E Senhor, me ajuda, me liberta dos meus desejos, me liberta daquilo que me prende a este mundo, me liberta com as coisas que me ligam, que me conecta, me liberta daquele desejo de pecar, de desejo de fazer errado.
Cristo é a salvação da nossa vida. Cristo, Ele é a sua salvação. Cristo, Ele é a sua vida. Cristo, Ele é o pão da vida. Cristo, Ele supre todas as suas necessidades. É Cristo. Eu falo isso, irmão, para vocês, não é para você ficar triste, não é para você ficar assim, cabisbaixo, mas é para que você consiga caminhar como um cristão, você consiga ter vida com Deus. Se esses 3 princípios no qual eu falei com você nesta noite, você não tem praticado, pratique, porque sem esses 3 princípios, certamente no dia mau, irmãos, nós iremos cair. Se eu não praticar, se eu não renunciar, se eu não pedir perdão, se eu não pedir que o Senhor me liberte, porque Ele é o único que pode nos libertar, no dia mau nós cairemos. Mas a palavra do Senhor nos diz que não existe tentação que nós não possamos suportar. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, o Espírito Santo é o nosso ajudador, é Ele que nos alegra, é Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece. Está em você a resposta do sucesso, está em você a resposta de uma vida abençoada, está em você a resposta de um casamento próspero, está em você as chaves dos céus. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus fala para Pedro: Pedro, eu te entrego as chaves dos céus. Irmãos, dá um basta, coloca um basta, para que você viva um 2020 abençoado, para que o seu ministério rompa, para que o seu casamento rompa, para que a sua vida rompa. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer campanha, subir monte, descer monte. Não, você precisa mudar, precisa renunciar, precisa pedir perdão de verdade. Eu costumo dizer que a gente peca cada pecadinho de cada vez, mas para pedir perdão a gente faz um genérico assim. A gente passou 24 horas pecando, errando. Aí na hora de pedir perdão a gente ajoelha 5 minutos e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, porque a gente não quer nem passar por eles. Fala: Senhor, eu errei nisso, Senhor, eu errei naquilo, Senhor, eu errei nisso, Pai, errei de novo. Ixi, esse aqui eu já tinha feito na parte da manhã, eu fiz na parte da tarde de novo. Esse aqui eu já tinha pedido perdão na hora do almoço, mas errei de novo aqui à tarde. Parece coisinhas bobas, irmão. No começo da mensagem eu falei, são princípios. Faça os princípios, exerça, tenha princípios na sua vida. Ninguém está vendo, é princípio, mas Deus está. Vou fazer porque ninguém viu, Deus está vendo. É princípio. E Deus, Ele já te abençoou. Ele já abençoou a tua casa, Ele já abençoou a tua vida. Na cruz, quando Ele estava com os braços estendidos, Ele gritou: está consumado. Oh, aleluia, está feito. Eu venci a morte, disse Jesus. Eu venci a morte, eu venci a doença, eu venci a miséria, eu venci a destruição, eu venci, diz o Jesus. Já venceu. Ele não tá, presta atenção nisso, Ele não está vencendo todos os dias. Ai, Jesus, vence a morte para mim hoje. Jesus, vence hoje. Não. Ele já venceu uma única vez. Ele já liberou, Ele já te abençoou, irmãos. Ative o reino dos céus na sua vida. Saia daqui hoje, irmãos. Que Deus abra os seus olhos, seja aqui num raio-x, caçando o diabo assim, ó. Assim: ah, seu desgranhento. E começa a enxergar o que está destruindo, o que está atrapalhando a sua casa, o que está impedindo que você cresça, o que impede que você rompa, o que impede de você ser feliz. E se alegre hoje,
É agora, é nesse momento. Viva o melhor de Deus hoje. E amanhã pertence a Deus. Deus proverá, Deus fará amanhã, mas hoje é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia do Senhor. Viva o melhor de Deus hoje. E amanhã eu peço perdão, eu renuncio às minhas vontades e eu peço a libertação. E vivo o melhor amanhã. E na sexta, amanhã é sexta, não, amanhã é quinta. E na sexta, você pede perdão, você renuncia à sua vontade de novo, mata o seu eu, mata o Wesley de novo e pede libertação. E no sábado, pastor, sábado é imersão, antes da imersão, não é na imersão não, antes da imersão, pede perdão, renuncia à sua vontade, libertação. E no domingo, antes do culto, peço perdão, renuncio o meu eu e libertação. A fazinha, pastor, mas aí se eu pedir perdão em casa, renunciei em casa e fiz libertação, eu vou fazer o que no culto? Você vem entregar, irmão, você não vem pedir, você vem dar. Oh, irmão, aí você fala assim, agora eu estou pronto, estou zero bala, vou sacrificar. Sacrifício vivo, Romanos capítulo 12. Eu vim adorar a Deus, eu não vim pedir a Deus, eu vim adorar. Porque eu já pedi lá no meu secreto, eu pedi no meu quarto. É de glória em glória. Você vai entrar cabisbaixo no seu quarto e vai sair sorrindo. Mas o que aconteceu? O que tem aí dentro? O Espírito Santo, é Jesus, dentro do meu quarto, na minha intimidade. E quando nós estamos aqui, nós estamos adorando, nós estamos sendo moldados, nós estamos crescendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Chega, irmãos, põe um basta na sua vida, de todo o culto chegar se rastejando pela porta. Oh Senhor, eu vim buscar a resposta. Aí domingo, oh Senhor, eu vim buscar a resposta. A outra, na quarta, Senhor Jesus, eu vim buscar a resposta. Comece a trazer para Ele. Falou, Senhor, eu não vim buscar nada, eu vim trazer a minha oferta. Senhor, eu vim trazer um coração pecador, mas um coração disposto a ser quebrantado. Senhor, eu vim trazer essa carcaça aqui para te adorar. Senhor, eu vim entregar o meu melhor. Senhor, eu não tenho força, eu estou cansado, eu estou doente, mas eu vim entregar, eu vim adorar, eu vim fazer, eu vim render louvores, eu vim estender as minhas mãos fracas. Senhor, eu vim, Senhor, te agradecer pela provisão. Você não viu ainda, não fez ainda, as bênçãos não chegou ainda, mas Senhor, eu vim agradecer pelo que há de fazer. Ebenezer, pois até aqui o Senhor me ajudou. Eu vim fazer, eu vim agradecer, eu vim dar. Senhor, eu vim aqui nesta noite para ajudar o Fer a orar. Eu vim aqui nessa noite para ajudar o Wesley a orar. Eu vim aqui nesta noite te cultuar. Porque se nós pedirmos perdão em casa, irmãos, entregarmos tudo em casa, é mais ou menos assim, a gente vem com a mão vazia. Sabe quem anda com o celular na mão e esquece o celular em casa? Alguém já fez isso? Saiu de casa e esqueceu o celular? Você parece um doido na rua, não parece? Você fica o tempo todo. Ou o óculos, põe um óculos aqui em cima. Fica que nem um maluco procurando um óculos, o óculos está aqui em cima. É, irmãos. Muitas vezes nós estamos assim, procurando um pecado para pedir perdão. Senhor, você já pediu, irmão? Não, mas eu tenho que ter um pecadinho, tem que ter um negócio para me reclamar para Deus hoje. Eu tenho que ter um porquinho. Não, você não precisa ter disso. Você pode só vir aqui e adorar. Pastor, mas não faz sentido. Realmente é assim mesmo, irmãos. Nós somos ensinados a sempre pedir, a sempre chegar aqui e falar, Senhor, faça tudo na minha vida. A hora da igreja começar a ouvir a voz do Senhor Jesus e ser essa igreja que responde com as mãos levantadas, ser a igreja que abre os corações. Quem subirá ao monte? Aquele que tenha as mãos limpas e o coração puro, aquele que chega e se joga no altar, se prostra no chão e abre o coração, se rende. Senhor, eu não tenho palavras, Senhor, eu não tenho o que pedir, Senhor, eu não, olha,
Eu só quero te adorar. Eu te desafio a fazer isso que eu estou te falando. Pode parecer meio louco o que eu estou te falando. Faça. Faça e me conte o que vai acontecer na sua vida. Eu te desafio, levanta e fala assim: bom dia, Espírito Santo. Primeira coisa, não pega o celular não lá da cama. Não vai para o Facebook não, e nem para o WhatsApp. Levanta, entra, chupa o mão e fala assim: bom dia, Espírito Santo. Levanta e fala assim: como será o meu dia hoje, Espírito Santo? Comece a experimentar, irmãos, coisas grandes, coisas novas, e viva o melhor de Deus. Eu quero orar com você. Curva a tua cabeça. O que você precisa largar nessa noite? O que você precisa deixar nessa noite aqui? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8:36. Você pode falar para Ele, do jeito mais simples possível, o que você precisa renunciar nessa noite? O que você precisa abrir mão nessa noite? Você pode falar para Ele, fala assim: aonde você quer chegar? O que você almeja? O que você espera? Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Pai, eu quero orar pelas pessoas, eu quero pregar, eu quero ser um marido, eu quero ser uma esposa, eu quero ser um filho que traga alegria para o meu pai, para minha mãe. Eu quero ser um pai que alegra os filhos, que ensina os filhos no caminho que devem andar. Fala para Ele, onde você quer chegar? E fala para Ele o que você está renunciando nessa noite. Pai, nós oramos neste momento. Eu oro neste momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nos ajude. Senhor, nós pedimos perdão. Eu peço perdão pela tua igreja. Senhor Deus, ó Pai, nós pedimos perdão, ó Pai, pelo nosso erro, pelo nosso pensar, pelo nosso agir, pelo nosso falar, pelo nosso olhar. Pai, eu peço perdão, Senhor Deus, ó Pai, pelos pensamentos que subiu à minha mente, que eu não deveria ter deixado subir, pelas palavras que eu proferi, que não deveria ter proferido, pelas ações que eu tomei, que não deveria ter tomado. Senhor, eu renuncio às minhas vontades. Muitas vezes eu acho que eu não vou conseguir, porque a minha carne fraca, o homem fraco que sou, eu quero muitas vezes fazer aquilo que a minha vontade, que a minha carne pede. Senhor, eu renuncio, eu não quero ser mais este homem, eu não quero ser este homem velho, o velho homem que vive segundo os princípios desse mundo, que vive segundo os princípios da nossa carne, da nossa vontade, do nosso eu. Me ajuda, Espírito Santo. Eu entrego diante de Ti. Eu coloco diante de Ti. Eu não quero isso na minha vida. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. E nos liberta, Senhor, da nossa cegueira. Nos liberta, Senhor, das nossas prisões emocionais. Nos liberta da depressão, do vício, da prostituição, da pornografia. Nos liberta, Senhor, da mentira. Nos liberta, Senhor Deus, ó Pai, daquele pecado que está encarnado em nós, já está cravado em nós. Nos liberta, Senhor, porque o Senhor nos livrou para nós sermos verdadeiramente livres. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ser livre. Eu tomo posse dessa palavra, que seja uma verdade, que eu seja livre verdadeiramente. Senhor Deus, ó Pai, que eu usufrua, Pai,
daquilo que o Senhor já liberou sobre minha vida, de vida abundante, de uma vida abundante. Eu profetizo sobre esta igreja uma vida abundante. Senhor Deus, Pai, abençoa as famílias, os casamentos, os lares, em nome do Senhor Jesus. Que seja quebrada toda cegueira espiritual, que seja quebrada toda frieza espiritual, que seja quebrada agora toda confusão, que seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus todo espírito maligno, tudo que estiver alojado nos lares, na casa, alojado, escondido, trazendo morte, trazendo pensamento de morte, trazendo desânimo, trazendo fraqueza. Eu repreendo agora toda prisão da mente, toda fortaleza da mente que impede o entendimento da palavra de Deus. Eu repreendo agora toda apostasia, toda frieza, em nome do Senhor Jesus. E que seja um despertar a tua igreja, e que nós venhamos ter uma vida diária, dia a dia, passo atrás de passo, olhando a Ti, Jesus, seguindo a cruz, seguindo ao Pai, olhando, Senhor, os Teus passos, dia após dia, renunciando o nosso eu, negando a si mesmo, ó Pai, mas vivendo um evangelho verdadeiro, usufruindo de um amor verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que a tua paz nos envolva, que a tua alegria nos envolva. Ei, calamá, surica, nalamá, xerianda, lamás. Que o teu amor nos envolva. Comece a tomar conta do nosso coração neste momento. O teu amor, enche o nosso coração com o teu amor. Enche o nosso coração com a tua paz. Enche o nosso coração com a tua alegria. Aleluia. E que o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu ministro a tua cura. Toda enfermidade vai embora agora em nome do Senhor Jesus. Eu te dou uma ordem direta, enfermidade. Vai embora em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Receba cura. Seja curado. E glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus.